Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. Jesus fundou a Igreja Católica no ano 30 em Jerusalém. Vamos refletir sobre como começou o inferno. Deus criou os anjos com livre arbítrio, livres, para que fossem capazes de fazer o seu ato de amor a Deus, de escolher Deus. Só depois é que o veriam face a face. Só então poderiam entrar nessa união eterna com Deus, a que chamamos céu. Deus não nos deu a conhecer a espécie de prova a que submeteu os anjos. Muitos teólogos pensam que ele deu aos anjos uma visão prévia, isto é, antecipada, de Jesus Cristo, o Redentor da raça humana, e lhes mandou que o adorassem. Jesus Cristo, em todas as suas humilhações, uma criança no estábulo, uma criança na gruta, um criminoso na cruz. Segundo esta teoria, alguns anjos teriam se rebelado ante a perspectiva de terem que adorar Deus encarnado. Conscientes da sua própria grandeza espiritual, da sua beleza e dignidade, os anjos não quiseram fazer o ato de submissão que a adoração a Jesus Cristo lhe pedia. Estimados católicos, sob a chefia de um dos anjos mais dotados, Lúcifer, portador da luz, o pecado de orgulho afastou de Deus muitos anjos, e o terrível grito, não servirei, percorreu os céus. O padre Léo J. sacerdote norte-americano que faleceu em 1970, escreveu: e assim começou o inferno, porque o inferno, diz o padre, é essencialmente a separação de Deus de um espírito. Com o grito de não servirei, começou o inferno, escreveu o padre Léo J. esse sacerdote norte-americano. O teólogo Frank J. Schied ensina: o inferno começou a existir com a queda de Satanás e dos anjos que se uniram à sua rebelião. E no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 41 diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado, isso mesmo, preparado para o diabo e para os seus anjos. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Estimados católicos, Orígenes, São João Crisóstomo, Teofilacto e Eutímio ensinam: o fogo do inferno foi preparado como a força e para castigar a rebeldia dos anjos. E Santo Afonso Maria de Ligório, no livro Preparação para a Morte, diz: no centro da terra se encontra o inferno, destinado ao castigo dos que revoltaram contra Deus. Está claro que Santo Afonso, doutor da Igreja Católica, ele diz que o inferno se encontra no interior, no meio da terra, no centro da terra, diz Santo Afonso. Estimados católicos, o inferno foi criado por Deus. No Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 41 diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado
para o diabo e para os seus anjos. Mateus 25, 41. O padre Juan de Maldonado diz que Deus criou o inferno obrigado pelo pecado. Ele ensina: talvez fosse esta a razão pela qual não disse que o inferno estava preparado desde a criação do mundo, como o reino dos céus. O que fez espontaneamente e para os homens, o fez desde a criação do mundo, isto é, antes de criar os próprios homens. Porém, o fogo e o castigo os criaram obrigado pelo pecado, ensina o padre Juan de Maldonado. O demônio não ajudou na criação do inferno. Isso mesmo, o demônio não ajudou na criação do inferno. O inferno foi criado por Deus para o diabo e seus anjos, como está em São Mateus 25, 41. O inferno foi criado por Deus para o diabo e seus anjos. Jesus não disse para vocês, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Mas o fogo eterno, o fogo do inferno, foi preparado por Deus para castigar a audácia, a rebeldia dos anjos maus, escrevem Orígenes, São João Crisóstomo, Teofilacto e Eutímio. Estimados católicos, o inferno foi criado primeiro para os anjos maus, depois da queda de Adão e Eva, também para os homens. O padre Juan Leal ensina: este fogo inferno havia sido preparado por Deus primeiramente para os anjos rebeldes, porém, depois da queda de Adão, está também reservado para os homens que imitam com seus pecados a rebeldia de Satanás e morrem nesse estado de inimizade com Deus, ensina o padre Juan Leal. Deus criou o inferno, isso mesmo, Deus criou o inferno, mas não criou os demônios. Deus não criou os demônios. O Quarto Concílio de Latrão, capítulo 1, e Denzinger diz: o diabo e os outros demônios foram criados bons por natureza, mas eles mesmos, por sua culpa, se fizeram maus. Ensina o Quarto Concílio de Latrão, capítulo 1, e Denzinger. O padre Alexandrino Monteiro escreve: o inferno foi criado para reparar as desordens, para castigar os crimes perpetrados contra a lei divina, contra os mandamentos da lei de Deus. Logo, católico, se queres evitar o inferno, corrige os teus erros, põe ordem na tua vida, faça penitência, repare as ofensas contra Deus, lava com arrependimento as nódoas que os pecados têm posto em tua alma, ensina o padre Alexandrino Monteiro no livro Raios de Luz.